pessoal, vamos à quinta aula da terceira semana. Vamos trabalhar a parte de geometria, resolver problema envolvendo noções de volume. Então, a primeira questão diz: a figura abaixo foi formada com cubinhos empilhados uns sobre os outros. Quantos cubinhos foram usados para formar esta figura? Então, pessoal, dependendo do seu pensamento geométrico, de como ver as coisas, né? Talvez você nem arme a continha e consiga perceber quantos cubinhos tem aí, tá certo? Mas aqui, ó, o que é que a gente pode fazer? Né? Vocês sabem que o volume de um paralelepípedo qualquer é igual a A vezes B vezes C, onde A vezes B representa a área da base e C representa a altura. Né? De modo geral, quando a gente calcula um volume, a gente multiplica a área da base, tá certo? Vezes a altura. Né? Mas vamos lá. Então, quantos cubinhos tem aqui? Ó? A gente poderia contar quantos tem aqui nessa base. Ó. Eu percebo que aqui ó, tem 2. 2. Aqui tem mais 2. Aqui tem mais 2, aqui tem mais 2, aqui tem mais 2, aqui tem mais 2. Então, a continha que eu faço aqui, para saber quantos tem, seria 5 filhinhas de 2. 5 vezes 2, 10. Aí, 10 aqui, mais 10 aqui, mais 10 aqui. 10, 20, 30. Então, a resposta seria 30. Então, é uma questão de olhar para a figura. Mas, se eu for usar a fórmula, eu fazia isso, ó, volume, né, do paralelepípedo. O volume aí desse paralelepípedo seria A vezes B vezes C. Então, A vezes B é as dimensões da base. Esse lado aqui, ó. Então, o volume seria igual a 5 vezes 2. Quem é C? C é a altura, 3. Então, o volume seria igual a 5 vezes 2, 10, vezes 3, que é igual a 30. Então, esta é a nossa resposta. Vamos para a próxima. Para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com a forma de um paralelepípedo retângulo, conforme a representação abaixo. A capacidade máxima de água desse reservatório é... Então, gente, vamos lembrar da fórmula. Então, o volume de um paralelepípedo, vou colocar o pezinho de paralelepípedo, que é o formato desse reservatório, vai ser igual a vezes B vezes C. Então, A vezes B, vocês sabem que você tem que observar as medidas da base, que seria 15 vezes 12, tá certo? 15 vezes 12, vezes C, que C corresponde à altura. Então, tá aí. Então, o volume seria 15 vezes 12. Vamos arrumar essa continha aqui, ó. 15 vezes 12. Multiplicando, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando, ó, que dá 0, 0 mais 0 é 0. 8 e 1, 180. Então, vai ser 180 vezes 5. Falta fazer essa operação. Então, 180 vezes 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8, 40, vai 4, 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Então, o volume desta é 900 metros cúbicos, né? Porque a unidade ali é metro, então a resposta seria a letra D. Vamos para a próxima questão. Diz assim, veja o bloco retangular abaixo. Qual o volume desse bloco em centímetros cúbicos? Então, vamos de novo. O volume deste bloco, vou colocar um Vzinho de bloco, vai ser igual a A vezes B vezes C. Então, A vezes B é a área da base, pessoal. Então, vamos olhar a base desse... A base é essa daqui, ó. Então, quais são as medidas da base? 9 vezes 9. Então, 9 vezes 9 vezes C. Quem é C? C é a altura. Tá certo? Vezes 30. Então, o volume deste bloco, né, vai ser igual a 9 vezes 9, 81 vezes 30. Então, o volume do bloco vai ser igual, vamos multiplicar a continha, como é um número terminado em 0, eu deixo o 0 para a direita, vou multiplicar só o 3. Ó. 3 vezes 1,
3. 3 vezes 8, 24. O que é que eu faço com o zero agora? Simplesmente baixar. 2.400. Vou pegar aqui a borracha. Pronto. 2.430, tá certo? Então, letra C, tá certo? Vamos para a próxima. Próxima questão dizia: uma embalagem de talco de forma cilíndrica possui 20 centímetros de altura e de base 8 centímetros de diâmetro. Qual o volume máximo de talco que essa embalagem comporta? Então, ele deu um dado aqui, ó, de π igual a 3,1. Então, pessoal, de forma geral, como eu falei para vocês, o volume é calculado com a área da base, colocar assim, vezes a altura. Então, A maiúsculo. Deixa eu apagar isso. Seria a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula genérica que vale para volume. Então, eu tenho que calcular a área dessa base. E essa base, ela é um círculo, né? Uma circunferência. Então, quanto é? Eu tenho que calcular a área dessa base. O que é que eu faço para calcular a área da base? A área dessa base aí, ó, que é a área da circunferência, tem uma regrinha, que é π vezes o raio ao quadrado, certo? Que é a área da circunferência. Então, quem é π? Ele já deu o valor de π. π é 3, P é 3,1 vezes o raio. Pessoal, se ele diz que o diâmetro é 8, o raio é a metade aqui. Então, a metade de 8 seria o quê? Seria 4. Então, vezes 4 ao quadrado. Então, a área da base desse talco, né, dessa embalagem, seria 3,1 vezes 4 ao quadrado, 16. Então, a área da base seria, vamos armar a continha aqui, vou colocar o 16 em cima, vou colocar o 3,1 embaixo. Vamos lá, vezes 1 vezes 6, 1 vezes 1, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Passou o tracinho, vamos somar aqui, ó, 6, 9, 4. Aí aqui, gente, ó, tem uma casa decimal. Então, uma casa decimal. Então, a área da base deu 49,6. Tá certo? E a altura é 20. Então, jogando na fórmula, eu teria 49,6 vezes 20. Vocês percebem que eu fiz de forma separada, porque o que fica mais fácil de você entender volume, né, o cálculo em si é a área da base vezes a altura sempre. Só que a base aqui nesse caso, a base tem um formato circular. Então eu coloquei aqui a área da base, né, que corresponde justamente à área da circunferência aqui. Tá bom? Mas fiz de forma separada, para ver se fica melhor de você entender. Eu vou multiplicar isso, ó. 49,6 vezes 20. Como termina em zero, eu deixo o zero do lado direito. Então, vamos multiplicar isso. Ó. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Baixa o zero. O zero eu só faço baixar. Ó. Aí, como tem uma casa decimal, então deu quanto? 992, letra C. Então, pessoal, terminamos aqui o nosso estudo, tá certo?